Bom dia a todos. Nosso querido Mestre Jesus possa encontrar no coração de todos nós a terra fértil e preparada para cultivar sua sementinha de amor. Primeiro eu agradeço a oportunidade de conhecer esta casa, o acolhimento que a gente recebeu logo que nós chegamos aqui, e que nós possamos então nesta manhã de domingo realmente nos lembrar de alguns compromissos que nós espíritas temos. E eu falo de compromisso porque no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 17, onde ele diz sede perfeitos, ele nos deixa um lembrete bastante importante. Ele nos diz assim: se reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que ele faz em domar as suas más inclinações. Kardec sabia que nós, ainda imperfeitos que somos, a caminho da nossa grande transformação, nós teremos uma série de dificuldades em nosso dia a dia, com as nossas mazelas, para realizarmos a nossa transformação verdadeira, a tal reforma íntima que nós tanto ouvimos falar nas casas espíritas. E aí nos recorda que apenas o fato de nós estarmos dentro de uma casa espírita, de gostarmos das ideias espiritualistas, de saber da possibilidade da comunicação dos espíritos desencarnados com nós, espíritos encarnados, da sobrevivência do espírito após o desencarne do corpo físico e todas as bases, a reencarnação e etc., só isso não resolveria nada. Infelizmente, nós temos percebido que muitos de nós, espíritas, frequentadores, que conhecem a doutrina, acabam acreditando ou imaginando que o fato de ser realmente espírita já está garantindo uma condição diferenciada, como se isso fosse possível. A doutrina nada mais é do que uma ferramenta para nos lapidar. E será que eu estou fazendo a minha lapidação? Será que eu já despertei para praticar aquilo que eu estou aprendendo aqui dentro, no meu dia a dia? Ou será que eu estou acomodado? Será que eu estou achando que apenas o fato de estar no movimento espírita já é suficiente para tudo? Porque nós já conhecemos, e de longa data, de que o maior agrado a Deus que nós podemos fazer é amar a Ele sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. Isso já era conhecido muito antes de Jesus estar presente na Terra, fisicamente falando. E quando Ele esteve aqui, encarnado, Ele ainda trouxe um mandamento diferente. Ele disse: vos trago um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí Ele nos deu um parâmetro de amor, um parâmetro bastante elevado. Será que eu estou me esforçando para tentar amar as outras criaturas como Ele, Jesus, nos ama? E às vezes nós achamos que sim. Por que eu digo achamos? Porque ainda nós gostamos de agradar aquelas pessoas que nos interessam, aquelas pessoas que nos é conveniente. Mas por que a gente então não está realmente buscando vivenciar o amor puro, o amor que Cristo nos demonstrou enquanto esteve aqui? O que nos falta? E nós fomos pesquisar, buscar um pouquinho, e nós percebemos que é por conta desses defeitozinhos que nós ainda carregamos. Nós chegamos à doutrina espírita com alguns ajustes a serem feitos, e nós ficamos protelando esses ajustes. Um dos ajustes que nós espíritas já deveríamos ter feito, se não fizemos, é a eliminação de um defeitozinho muito simples. Eu vou anotar ele aqui na lousa, que nós ainda estamos carregando. Ao menos é o que nós estamos percebendo lá em Mirassol, na troca de informação com os companheiros. Talvez aqui nós tenhamos uma boa surpresa. Aqui ainda, alguém se permite vivenciar a tal da mágoa? Eu acho que não, né?
mas lá o pessoal ainda vive se magoando. E aí o que é essa bendita mágoa? Se eu fosse um psicólogo, um psiquiatra, alguém da área de saúde, eu saberia explicar com definições técnicas, mas não sou. Então eu vou explicar da minha forma, que eu entendo ser mágoa. Para mim, mágoa é um sentimento que nós criamos a partir da ação de uma terceira pessoa. Em outras palavras, alguém faz alguma coisa, eu observo aquela atitude e aí eu faço uma leitura e identifico que aquela ação foi prejudicial a mim, teve por intuito de alguma forma me atacar, me prejudicar, me ofender. E aí o que eu faço? Vou lá e deposito o sentimento na pessoa que provocou? Não, eu crio aquele sentimento dentro de mim mesmo e fico ali remoendo aquilo. A pessoa que muitas vezes nem teve a intenção de realmente causar algum dano em mim, ela foi embora, passou, nem percebeu o que aconteceu. Só que eu fico com o sentimento guardado, remoendo, revirando, me envenenando, mas na torcida que o outro morra. É um erro. E esse sentimento que fica aqui dentro, muitas vezes, faz com que relacionamentos dos mais diversos possíveis acabem. Às vezes a pessoa esteve ali com a gente, presente durante anos, muitos anos, de forma prestativa, nos auxiliando, e de repente, por conta daquele momento infeliz, eu faço questão de apagar todo aquele passado e fico lembrando do quê? Do erro que a pessoa cometeu. Eu vejo a pessoa, me lembro daquela falha. Se alguém fala o nome dela, na hora vem aquela lembrança infeliz. Por quê? A mágoa está aqui dentro. E eu fico ali, diariamente me lembrando daquela situação, sofrendo com aquilo. Em alguns casos, esse sofrimento, esse desequilíbrio, me leva a consequências físicas. E quando eu não percebo, eu vou alimentando de tal maneira esse sentimento infeliz, que ele se transforma num outro sentimento que ainda nós carregamos, que é o tal do ódio. E aí nós temos um probleminha. Por quê? Enquanto a mágoa era apenas mágoa, enquanto ela estava aqui dentro, me prejudicando apenas, era um detalhe. Porque era apenas eu o prejudicado da história. Quando ela se transforma em ódio, ela muitas vezes vai me provocar a fazer certas coisas das quais eu irei me arrepender muito lá na frente. Por quê? Alguém que está imbuído desse sentimento do ódio perde o controle, comete ações das mais variadas possíveis, perde o controle. Qualquer pessoa que esteja realmente envolvida por esse sentimento será capaz de cometer erros gravíssimos. Quem participa de trabalho de assistência espiritual, trabalho mediúnico, sabe o quanto esse sentimento é presente no dia a dia daqueles que já desencarnaram e daqueles que ainda estão encarnados, criando vínculos e laços por muitos séculos, laços prejudiciais, motivados por esse sentimentozinho infeliz aí, que muitas vezes começou com uma coisa boba, um mal entendido qualquer, e que foi ganhando uma dimensão e que provocou a realização de certa situação, da qual gerou aquele vínculo infeliz. E além do bendito ódio que a gente acaba sem perceber desenvolvendo, tem um outro sentimentozinho horrível que nós ainda carregamos, que é o sentimento da vingança. E aí quando a gente fala em vingança, muitos pensam assim, isso não, imagina. Olha, eu até tenho uma magoazinha de um ou de outro, mas também, olha, essas pessoas são difíceis, viu? Você não sabe o quanto é complicado lidar com as pessoas que eu convivo. Tem um ódiozinho de um fulano, mas se você souber o que ele me fez também, sem entender. Mas me vingar, não me vingo de ninguém não, imagina que é isso. Eu até acho que nós já não estamos vivenciando a vingança daquela forma tradicional, ostensiva que nós conhecemos. Aquela de olho por olho, dente por dente. Ou seja, se alguém me empurra, eu devolvo o empurrão. Se alguém me prejudica de alguma maneira, eu vou e prejudico ela da mesma forma.
Hoje a nossa vingança é um pouquinho mais sutil. Eu diria até covarde. Por quê? Imaginemos o seguinte: alguém percebendo que eu mudei a minha forma de me relacionar com essa pessoa, então me procura e diz assim: olha, Júnior, eu não sei o que eu te fiz, o que aconteceu, mas eu sei que você mudou. Então é o seguinte: se eu te fiz alguma coisa que tenha te magoado, que tenha te chateado, por favor, então você me perdoa. A pessoa vem cheia de humildade, tentando reparar a situação. Aí o que o Júnior faz? Ele sobe num pedestal, se coloca como superior, porque vai perdoar. Olha lá, atenção, todo mundo olha para mim que eu vou perdoar. E aí diz assim com a boca bem cheia: ah, eu te perdoo sim. Mas no pensamento o Júnior completa: ah, mas você vai pagar, você vai. Pode esperar que a justiça de Deus tarda, mas não falha não. E a pessoa vai embora feliz da vida. E eu fico ali o quê? Sondando o que acontece com a pessoa. De repente, passa um tempo, alguém me diz assim: você sabe fulano? Eu falo: ô, você sei, o que foi? Então, está passando uma dificuldade, está acontecendo isso na vida da pessoa. E aí o Júnior pensa assim: ah, tá vendo? Está pagando o que fez para mim. E aí nós assumimos o quê? O papel que não nos compete. Eu assumo o papel que é do Criador. E eu passo a observar as atitudes, julgar elas, condená-las e ficar cobrando a sentença. Quem sou eu para cobrar isso das pessoas? Será que eu tenho esse direito? E aí nós poderíamos passar amanhã aqui falando dos nossos defeitinhos. Nós iríamos embora todos depressivos e não adiantaria nada nos ter vindo até aqui. A doutrina faz o quê? Ela nos esclarece, ela nos ajuda a ser melhor. E aí nós fomos perceber que não só esses 3 sentimentos infelizes, como uma série de outros, têm uma única origem. E às vezes nós ficamos focados em eliminar esses sentimentos aqui e a gente não consegue. Por que não consegue? Parece que eles desapareceram e de repente eles surgem de novo. É igual a questão da paciência. A pessoa fala assim: ah, eu já tenho tanta paciência. Aí de repente alguém nos dá uma fechada no trânsito e aí a gente vê que a paciência não foi desenvolvida ainda não. Volta o quê? Aquela intolerância volta a todo vapor. Mas eu achei que eu já era mais tolerante. Por que isso não acontece? A resposta nós encontramos lá no Livro dos Espíritos. Na questão 913, Kardec perguntou assim para os benfeitores que trabalhavam na codificação: dentre os vícios ou defeitos, para quem prefere, qual é o que se pode considerar radical, mas perigoso? E aí vem a resposta, na questão 913. Já dissemos muitas vezes, esclarece os Espíritos, é o egoísmo. E aí nós vamos ver, através da explicação deles, o porquê é o egoísmo. Ele nos diz assim: quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar do seu coração todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. Enquanto nós carregarmos esse sentimento de egoísmo, todos os outros vícios estarão atrelados dele, porque segundo eles, na mesma resposta, eles nos dizem que daí, desse sentimento de egoísmo, deriva todos os outros males, e que nós devemos examinar cada um deles, pois nós veremos que no fundo há egoísmo. E aí, quando nós tentamos eliminar esses sentimentos menores, a mágoa, o ódio, a vingança e tantos outros que nós carregamos, nós não conseguimos, porque a base ainda está lá. É como aquela pessoa que resolve eliminar a tiririca que ela encontra no seu quintal. Ela vai lá e passa enxadinha, corta a tiririca. As folhas caem. Só que de repente, passam alguns dias e novas folhas surgem. Porque lá dentro, embaixo da terra, existe uma batatinha, que ela não foi retirada. Então é questão de tempo, ela vai
fazer com que novamente se brote aquela erva daninha. O egoísmo é a nossa batatinha dos defeitos. Nós muitas vezes tentamos eliminar, cortar aqueles sentimentos que são superficiais, que estão mais evidentes, estão mais aflorados ou mais perceptíveis. E nós tentamos eliminá-los, mas de repente, como a base, a nossa batatinha, que é o egoísmo, está lá escondido, vai fazer com que ele ressurja novamente, sem a gente perceber. Aí as pessoas pensam assim: poxa vida, mas tem esse egoísmo dentro de mim? Se eu ainda carrego isso, o que eu faço para eliminar? Já que eu preciso eliminar o egoísmo para combater os outros defeitos, o que eu posso fazer? Existe uma fórmula? Existe um antídoto? Sim, existe. E esse antídoto é tão falado nas casas espíritas, mas muitas vezes tão mal compreendido, porque o egoísmo é a personificação dos sentimentos. É o nosso eu sempre à frente de tudo. Então, para que a gente consiga eliminar essa questão, nós precisamos vivenciar um negócio chamado caridade. E aqui dá muita confusão. Por quê? Você fala em caridade no centro espírita, a pessoa fala assim: ah, lá vem ele falando que eu tenho que levar agasalho, que tem frio. Ah, lá vem ele falando que eu tenho que calçar os que estão descalços, alimentar os que têm fome. Opa, falo mesmo, precisamos fazer isso. Mas o que a gente faz? Na verdade, nós deveríamos aprender a compartilhar. Nós ainda estamos naquele processo de oferecer o que nos sobra. Mas tudo bem, já estamos a caminho, é questão de tempo. Mas não é dessa caridade que eu estou falando. Essa caridade material, ela é mais prática de fazer. A caridade que nós vamos falar aqui é aquela caridade que não exige de ninguém condição alguma financeira. É a caridade que apenas precisa de ombro para ouvir uma lamentação. Caridade que apenas precisa de paciência para tolerar uma postura. É a caridade que está lá no Livro dos Espíritos também. Desculpa. Na questão 886. Lá Kardec, de uma forma brilhante, perguntou assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo entendia Jesus? Ele não quis saber o que era caridade para qualquer outro espírito de grande envergadura que trabalhava na codificação. Ele quis saber o que era caridade para Jesus, o governador espiritual da Terra, nosso modelo e guia. E aí vem a resposta, muito conhecida de nós espíritas. Tanto que nós criamos uma sigla no movimento espírita para não esquecer. Alguém já ouviu falar do BIP? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Olha que fácil. Benevolência, indulgência e perdão. Pronto. Quem quiser ser caridoso é só vivenciar isso. Só tem um detalhe: benevolência para com todos significa sermos bondosos com todas as criaturas e não só com aquelas que nós queremos algo em troca, não só com aquelas que já nos agradam. Significa ser bondoso com aquele colega de trabalho indisciplinado, aquele vizinho difícil, aquele familiar insuportável. Ser bondoso com os outros motoristas aqui no trânsito. Aqui entre nós, até com os nossos cunhados, nós devemos ser bondosos. Não tem exceção, gente. É com todos. E aí o desafio fica grande. O desafio fica bem maior do que a gente imagina. E a tal da indulgência? Palavra bonita, né? A gente acha tão bonito falar que é indulgente. Mas o que é, na verdade, isso? Ser indulgente, na verdade, é você compreender que os outros, assim como você, eles estão desmatriculados na escola da Terra. Para o quê? Aprender. Alguns acham que estão aqui para curtir a vida, mas nós estamos aqui para aprender. E no processo de aprendizado acontecem falhas, erros. E assim como eu erro,
como eu falho em alguns momentos da minha existência, ou em muitos, os outros também. E eu tenho que compreender isso, entender. Eu não posso cobrar do outro aquilo que eu não faço. Eu preciso parar de exigir uma postura perfeita do meu semelhante, sendo que eu sou extremamente faltoso com as minhas obrigações. Eu preciso enxergar que os erros que as pessoas cometem, e que muitas vezes são comigo, é para que elas possam aprender, para que elas possam aprender a lidar com as situações e serem pessoas melhores. E o processo de erro, de falta, vai acontecer naturalmente. Mas um dia, assim como eu, essas pessoas também conseguirão eliminar esses defeitos. E é por isso que nós estamos tendo a oportunidade de ter o contato com os ensinamentos da doutrina, para realmente nos ajudar nesse processo. Mas eu prefiro condenar, eu prefiro cobrar. E nós temos que, segundo a resposta obtida por Kardec, exercitar o perdão. E aí a pessoa diz assim: eu perdoo, mas não esqueço. Vamos lá. Perdoar é diferente de esquecer. Sabe por quê? Esquecer pode ser até problema de amnésia. Perdoar é diferente. Perdoar, você pode sim se lembrar do que aconteceu, desde que não venha com essa lembrança nenhum sentimento de rancor, nenhum sentimento infeliz acompanhando aquela lembrança. Você lembrar que você passou por uma condição, por uma experiência, e que aquilo de alguma forma foi produtivo para você e para outra pessoa. Se recordar de uma situação vivida não é crime. O que nós não podemos é ter ressentimentos. Agora, se nós não quisermos perdoar, não tem problema não. Tem pessoas que não precisam perdoar. São aquelas que já amam. Quem ama já é indulgente. Quem ama já é bondoso. Quem ama compreende todas as atitudes dos seus semelhantes. Então não precisa perdoar ninguém. Jesus precisou perdoar alguém? E olha que aprontaram um pouco com ele, hein? Ele não se magoou com ninguém. Ele compreendeu a situação infeliz das criaturas que estavam encarnadas aqui na Terra. E diga-se de passagem, poderia sermos nós. Não sei. Alguém tem algum relato de Francisco Cândido Xavier tendo se magoado com alguém? Quem desenvolve o amor não precisa perdoar mais. Agora, nós que somos ainda aprendizes, que estamos nesse processo de transformação, por sermos imperfeitos, nós temos sim que desenvolver esse sentimento de perdoar, até o momento que o amor realmente faça parte da nossa existência. Só que a gente percebe que as pessoas sabem disso, e o que nós estamos falando aqui não é novidade. Só que aí as pessoas ouvem as informações, as palestras, e falam assim: poxa vida, eu quero ser caridoso de verdade, eu quero vivenciar lá fora o que eu estou aprendendo aqui dentro. Só que quando abre aquela porta e vai embora, no primeiro teste que aparece, a pessoa escorrega, ela falha. E aí sabe o que acontece? Ela desiste. Esse negócio de ser caridoso não é para mim não. Não. Isso é para o fulano lá no centro, para o Beltrano. Isso é para tal pessoa, para mim não. Eu não consigo. Sabe por quê? As pessoas não vivem com as pessoas que eu estou convivendo. Só elas não conseguiriam também. Não dá. E aí, só na outra semana, participando da nova atividade, é lembrado da importância de ser caridoso lá fora, de ser espírita lá fora. E aí, a pessoa novamente se enche de coragem, vai lá para fora e falha. E desiste de novo. O que está faltando para a gente? O que nos falta para que a gente possa realmente nos colocar como espíritas no nosso dia a dia? A gente foi perceber que nos falta isso aqui, ó. Fé. Aí tem muita gente que diz assim: fé não, o que é isso? Eu sou uma pessoa de fé. Ó, domingo
friorento como este, eu estou aqui, tive coragem de sair da minha cama, estava quentinho e vim para o centro. Eu digo assim, ótimo, você é religioso. Isso já é um bom princípio, já é um bom começo. Mas fé é muito mais do que isso. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, um espírito protetor diz que a fé é um sentimento inato no homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que lhe traz em germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Trocando em miúdos, fé todos nós trazemos de fábrica. Ninguém ganha fé, ela vem aqui dentro, adormecida. Nós temos a obrigação de compreender todas as nossas capacidades e fazer com que essa fé nos dê uma base sólida, que ela floresça dentro de nós. Pois é essa fé que vai fazer com que a gente saia da casa espírita e pratique lá fora o que nós temos que fazer. E para esmiuçar melhor isso, o próprio Espírito Protetor explica um pouquinho mais à frente, no mesmo capítulo, e que nós precisamos, para vivenciar a fé, entendê-la dividindo ela em duas partes. Na primeira, ele deu o nome de fé humana. O que é isso? O que é fé humana? Segundo ele, a fé humana é quando nós entendemos que nós temos todas as capacidades para realizarmos aquilo que nós sabemos que deve ser feito. E para comparar isso, ele faz o quê? Ele exemplifica através da ação de um atleta. Ele fala assim, imagina um atleta. O atleta ele faz o quê? Ele treina para competir. Aí ele começa a se dedicar aos seus treinos, se dedicar, o tempo vai passando, e ele começa a participar de provas, de desafios, das competições. E ele vai participar dessas provas, dessas competições, e acontece o que com ele? Ele não chega em primeiro lugar. Aí o que ele faz? Ele fala assim, esse negócio de ser atleta não é para mim não. Meu negócio é ser professor, médico, padeiro, enfermeiro, mecânico, qualquer outra coisa. Menos atleta. Eu não venci a prova. Não, ele não faz isso não. Ele fala, vou ter que treinar mais. Eu vou ter que me dedicar ainda mais aos treinos. E volta a treinar com mais afinco. Ele aumenta o período dos seus treinos, a frequência, a intensidade. Está ali, treinando, se preparando. Mais cedo ou mais tarde surgirá uma nova prova, um novo desafio. E ele vai. Se ele não chega ainda no resultado que ele gostaria, não tem problema, ele se dedica muito mais. Até o dia em que, depois de treinar muito, se preparar, ele vence. E quando ele vence, a gente pensa assim, ele parou? Não. Depois que ele venceu aquele desafio, ele quer desafios maiores. Ele vai se preparar com mais determinação. E assim deve ser com a gente. Nós estamos aqui treinando. Lá fora são as nossas provas. Os nossos verdadeiros desafios são lá. Depois que eu pego o treinamento daqui, que eu me preparei, eu vou participar do desafio. Se eu não conseguir vencer a mim mesmo, não tem problema. Eu volto a treinar mais. Mas o que eu tenho que entender é que eu tenho a capacidade de realizar aquilo que eu me proponho a fazer. Jesus disse, sois deuses. Podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Jesus não mentia. Nós temos muitas capacidades, mas que nós fazemos questão de bloquear. Nós precisamos acreditar em nós mesmos e nos imbuir de vontade sincera. Eu sou capaz de lá fora vivenciar o que eu estou aprendendo na casa espírita. E a outra fé? A outra fé, segundo o Espírito Protetor, é a chamada fé divina, que é quando nós entendemos que Deus não erra de endereço, que Ele coloca em nossa existência as pessoas certas, nos momentos adequados, nas circunstâncias que nos são necessárias. Para fazer a gente sofrer, para jogar a gente para baixo? Não, pelo contrário.
para fazer com que a gente aprenda a lidar com aquelas situações. Quando eu entender que Deus me oferece exatamente as ferramentas adequadas para que eu possa me lapidar, que Ele me dá as condições necessárias para eu crescer espiritualmente, os problemas vão desaparecer? Não, mas muda a forma de olhar para eles. Eu deixo de enxergar problemas e passo a observar oportunidades. Oportunidades de vivenciar a resignação, a esperança, a fé. Quando eu entendo que Deus me dá exatamente aquilo que eu preciso para que eu possa ser melhor do que eu mesmo, e sabendo que o resultado disso lá na frente será uma consciência tranquila, será uma elevação espiritual, eu enfrento os desafios de uma forma muito mais verdadeira, de uma forma muito mais firme. Por quê? Eu compreendo que a recompensa será melhor. Se eu conseguir unir essa fé divina, que me dá os mecanismos de acordo com o que eu preciso e não que eu queira, com a minha fé humana, com as minhas capacidades, eu vou conseguir vivenciar aquela fé inabalável que Kardec nos sugere. Lembra da frase? Fé inabalável é só aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Essa fé que nós precisamos desenvolver, que é a fé que vai deixar de ser passiva, que vai só ouvir, ou falar, mas vai ser vivenciada. Essa fé que nós precisamos desenvolver. E para que a gente consiga desenvolver essa fé que Kardec nos sugere, nós temos que adquirir isso aqui. Conhecimento. E aqui, nós espíritas não podemos reclamar, porque o que nós mais temos oportunidade de receber numa casa espírita é conhecimento. Seja através das palestras públicas, seja através das obras. E eu vejo que aqui na casa tem bastante livro. Seja através dos estudos. Eu, particularmente, sou um adepto, vou usar um termo nem é o adequado, mas um fanático por estudo. Pois eu sei que no estudo a gente tem a capacidade e a condição de desenvolver diálogos. Aqui vocês estão ouvindo. No estudo eu posso questionar, eu posso colocar a minha forma de entender, e a soma de ideias e capacidades acaba fazendo com que a gente se fortaleça. Então quer dizer que se eu participar de um estudo, eu deixo de errar? Não é bem simples assim. Nós somos muito imediatistas. Nós acreditamos que se nós chegarmos nessa ou naquela denominação religiosa e participarmos dessa ou daquela atividade, que tudo se transforma num passo de mágica. E não é. É questão de tempo. Eu trago os meus efeitos há muitas e muitas encarnações. Eu sou um espírito milenário. Eu vou querer corrigir do dia para a noite? Num passe de mágicas? Não. Eu tenho que ter paciência comigo. Então eu estou ali envolvido no estudo, aprendendo, ouvindo, falando. Eu estou me alimentando de informação. E começo a entender os mecanismos da bondade divina. Por que eu estou aqui? O que eu devo fazer? Para onde eu posso ir? E aquilo vai entrando na minha consciência. E eu vou para o meu dia a dia lá fora. E o que vai acontecer? Quando eu menos esperar, eu vou me pegar cometendo o mesmo erro de sempre. Por quê? Porque é automático. O erro é um vício. E um vício não tira do dia para a noite. Aí minha consciência vai me cobrar depois. Você fala, poxa vida, por que você fez isso? Você já sabe que não pode. Mas aquilo ainda é mais forte do que eu. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que persistir. Eu tenho que ser teimoso. Falar, não, eu vou conseguir. Insistir no acerto. E continuo treinando como um atleta lá. Recebendo mais informação. Fortalecendo o meu conhecimento. Eu vou lá para fora de novo. E as circunstâncias vão me levar àquela condição do erro.
E aí a consciência vai falar assim: não faz isso não, você vai se arrepender, você vai sofrer depois. Mas aquele vício, aquela atitude é mais forte do que eu ainda. Embora eu tente controlar, ela acontece. Não tem problema, continuo treinando até o dia em que eu não faço mais. E se eu me dedicar de vontade, com vontade, aliás, de forma verdadeira, chega um momento em que aquela ideia equivocada nem surge mais na cabeça, passa. E aí eu posso entender que eu comecei a vencer aquele desafio. Aquele viciozinho que me acompanhava de muito tempo fica para trás. E aí eu coloco ali no lugar dele uma virtude, uma qualidadezinha. Se eu entender, e quanto mais conhecimento eu conseguir, mais a minha fé fica embasada, fica esclarecida de forma racional, mais mecanismos eu vou conseguir para me esforçar e me comprometer em vivenciar a doutrina no meu dia a dia, com as pessoas que convivem comigo lá fora. Mais fácil vai ser para me tornar caridoso, mais fácil vai ser para me comprometer em ser realmente benevolente, indulgente e perdoar as pessoas. Quando eu me colocar como uma pessoa caridosa, ou aquele que está a caminho de desenvolver esse sentimento, eu passo a eliminar gradativamente o tal do egoísmo. Essa erva daninha que ainda está dentro de mim vai fazer com que eu possa aprender a controlá-la e ela será eliminada gradativamente. Quando isso começar a acontecer, os outros viciozinhos menores, os outros defeitozinhos vão se extinguindo naturalmente. E aí eu teria a condição de começar a amar o meu próximo, a vivenciar o amor fraternal, o amor que não aprisiona, que não exige, que não condena, o amor que apenas doa o que tem de melhor. Se eu conseguir isso, ainda que seja gradativamente, experiência após experiência, dia após dia, eu começarei a me portar como um verdadeiro espírita. Por quê? Eu estarei controlando as minhas más tendências e estarei realizando a minha transformação interior. É isso que Kardec nos recorda e nos lembra quando nós lemos o Evangelho. É isso que Jesus quer que nós realizemos. Nós precisamos nos comprometer em fazer dessa encarnação a melhor que nós já tivemos. Ele, Jesus, nos dá todas as condições, nos dá o amparo, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então que nós tenhamos coragem, nós tenhamos determinação e vontade de sermos verdadeiros espíritas. Que Jesus possa nos amparar nessa empreitada e que nós possamos ter em nossos corações muita paz. Obrigado pela oportunidade. Sim, seja.